Olá, gente. Aqui é a Ana Luísa, mãe indoor falando. E hoje eu queria falar com você sobre como é que anda meu processo de transformação, que eu já mostrei num outro vídeo, né? Como é que começou e que eu dei umas mexidas lá naquele espaço. E eu queria contar um pouquinho como é que tá indo esse processo. Primeiro que eu tô pensando sobre a própria palavra transformação, sobre os sentidos de se transformar, o que vem junto, em quem que respinga, o que exatamente está mudando, né? E tenho pensado que a transformação ela é um processo que ela mesma, a própria transformação tem um movimento próprio, quase como uma vida própria, assim, sabe? E que a gente não controla, assim, todas as variáveis, a gente não controla os momentos em que as coisas vão surgindo, os efeitos que vai tendo. E me parece que a transformação, ela vem com movimentos de ir e vir, assim, então a gente às vezes tem a sensação de que tá dando um passo para frente, daqui a pouco tá dando 2 passos para trás, né? Então, eu tô reconhecendo que na transformação tem um movimento próprio, né? Como uma pulsação própria dela, da transformação. Isso é uma primeira coisa que eu tô observando nesse momento. E que existe uma certa tensão, um tensionamento entre caos e ordem o tempo inteiro. Essas coisas são como uma relação agônica, que se diz? Parecem excludentes e parecem antagônicas e, na verdade, uma também delimita a outra, né? Então, elas estão sempre juntas. Caos e ordem andam sempre de mão dada, né? Então, a gente nunca vai ter um ambiente totalmente caótico, assim como nunca vai ter um ambiente totalmente ordenado. Isso é ilusório. Essa tensão é importante da gente reconhecer também, né? Que ela tá aí. Isso é o nosso chão para poder pisar e começar a fazer transformações. Eu acho que muito também daquilo que eu vejo no meu ambiente está espelhando também como é que tá essa relação de tensionamento entre caos e ordem dentro de mim, né? Tem aquela velha máxima lá de que quando o nosso quarto está super desorganizado, a gente tende também a ter uma certa desorganização interna e vice-versa, né? Eu acho que é uma questão do ovo ou galinha. O que começa primeiro? Se eu vou me sentindo, enfim, mal ou desorganizada internamente, e aí isso vai refletindo no meu ambiente ao redor, e eu vou fazendo o meu quarto ser assim como eu estou por dentro, ou vice-versa, né? Também pode acontecer que a gente vai se afundando psiquicamente se a gente está também num ambiente que ele não está ordenado, ele não tem minimamente condições de uma vivência saudável, né, ali dentro. As coisas estão se conversando o tempo inteiro, assim, o ambiente em que eu vivo, minha disposição interna. Então, acho que é mais ou menos por aí. Já pensou que quando alguém, por exemplo, dentro do núcleo familiar, quando alguém se propõe a alguma mudança, isso geralmente respinga em todo mundo ao redor. E isso tem um poder altíssimo de mudança da dinâmica familiar. Uma transformação, uma mudança, ela quase nunca vem sozinha. Ela vem com uma série de outras coisas. Para mim é que nem um arrastão. Sabe arrastão de pescador, quando faz com as redes, né? E faz um arrastão ali no mar, ali onde eles enxergam que tem os cardumes de peixe, né? Onde tem movimentação. E aí fazem um arrastão com as redes, porque ali é o momento em que mais tem chance de poder pegar o maior número de peixes. Assim, eu entendo que a transformação também funciona com a gente, assim. Ela vai tentando pegar o maior número de elementos que estão quicando pra gente na nossa vida, que estão caindo de maduro para ser vistos, para ser pensados, para ser olhados. Olha pra mim, eu tô aqui, ó, tô borbulhando nessa água. Me pega junto, vai. E às vezes pega uma série de coisas, né? Alguém que tá insatisfeito com alguma coisa em si, né? E aí pensa, o que eu posso mudar? E às vezes faz um corte mais radical de cabelo ou uma pintura. Quando, na verdade, isso vem acompanhado de uma série de outras coisas que já estão rolando, sabe? E que a pessoa talvez não se dê conta, talvez ela não fique ciente disso. Eu tô aqui Então eu tô meio de joelho aqui, agachada, tá um improvisado aí que nós vamos ter que mudar. Isso também tá na listinha. Nós estamos falando de um arrastão de coisa e a gente não sabe que tudo vai ser arrastado. A gente não sabe que tudo vai fazer parte dessa grande rede de coisas que vão sofrer junto essa transformação. E eu digo sofrer não no sentido negativo, mas no sentido de ser atingido, vão ser afetados, né, por essa transformação. Uma pessoa passando por mudança na família nunca passa sozinha, tá?
vai sim mudar a dinâmica familiar. Um exemplo muito concreto é a questão do olho e do olhar. O meu olhar está se desviando cada vez mais, desviando, né? Como se estivesse saindo fora do caminho. Mas o meu olhar está cada vez mais se desviando do caminho que ele estava até então, que era um olhar muito atento à minha família, à casa, né? Dona de casa, mãe de 2 filhos, né? Cuidando também para ter uma certa estrutura aí para toda a família, para o marido também e tudo mais. Essa coisa de dona de casa. E tô cada vez mais desviando meu olhar para mim, para o que eu quero fazer, para aquilo que eu quero ser quando crescer. E é engraçada essa pergunta, porque essa pergunta a gente ouve quando a gente é criança e quando a gente é adolescente, mas eu acredito que ela volta, ela se atualiza uma série de vezes na vida. Assim, parece que é a vida assim, nos dando uma chance da gente poder repensar nossas escolhas, repensar nossas crenças, repensar aquilo que para nós parece tão imutável, mas que se a gente se faz essa pergunta, a gente abre um pouquinho para conseguir olhar para o lado, conseguir ver, mas é isso mesmo que eu quero? É aqui que eu quero estar? É isso que eu quero fazer? É com esse povo que eu quero seguir? Tem a ver com o que eu estou a fim de assumir, o que eu enxergo em mim de potências, de qualidades, né? E de possibilidades. Quais são minhas condições de possibilidade de fazer as coisas? O que é viável, o que é possível e o que é desejável, né? Isso é super importante. E eu tô fazendo esse processo já faz agora alguns anos e isso agora, assim, tá começando a achar caminhos de sair para se expressar, né, o que eu quero fazer. E minhas crianças estão ficando loucas com isso. Por quê? Porque elas começaram a perceber que o meu olhar tá olhando para mim e começaram a me demandar o meu olhar, tipo assim, chamando de volta, sabe? Como que competindo assim comigo, pelo, né, para quem que a mãe tá olhando, para onde que a mãe tá olhando. E começaram, mãe, olha para mim, olha aqui, olha o que eu sei fazer, olha isso aqui, olha não sei o quê. E começaram a aumentar entre eles também as rusgas, né, que é que é também um recurso que eles têm, né. E eu fico pensando que o objeto quer ser olhado, né. E quando o olhar não está dirigido para o objeto duvida de si mesmo. Né? Então tem essa questão bem importante assim do olhar da gente sobre as pessoas, né? Então eles estão me sinalizando que eles precisam da minha atenção, do meu olhar, eles querem meu olhar, e a maneira que eles fazem isso muitas vezes é brigando entre si. É quando eu preciso às vezes intervir, quando eles não conseguem resolver sozinhos uma situação, é quando eu preciso intervir e mediar ali a comunicação dos dois, né? Até que eles consigam se entender e ter traduzido assim de um para o outro o que está rolando. Então, isso tá muito escrachado, assim, na minha situação, isso, assim, tá bem gritante, sabe? A questão do olhar. A mãe não tá olhando pra cá, a mãe tá olhando pra algum outro lugar. Que história é essa, né? Vamos puxar essa mãe de volta. Se não fosse a minha certeza de que eu tô num momento maduro para conseguir assumir as consequências dessa transformação, provavelmente eu cairia numa cilada de o tempo todo ocupar esse lugar antigo e pensar e crer a partir disso que não é a hora, ou eu não tenho condições, ou não vai dar certo, não consigo sozinha, tarará, tarará. Mas ainda bem que eu tenho sim convicção e estou madura, né, amadureci dentro de mim esse processo de conseguir assumir uma escolha, né, e as consequências dela, para conseguir identificar que, né, existe essas tentações, né, de me colocar de volta num lugar que eu já não caibo mais. E vamos lembrar aqui que transformar, se a gente pegar pela palavra, né, é mudar a forma. E é assim, eu penso assim, transbordar, é não caber mais em si. A forma não cabe, tu não cabe mais ali dentro, sabe? Tu tem que achar uma outra forma para conseguir existir, porque aquela ali não dá conta mais daquilo que tu tá pensando, sentindo, vivendo. Então, esse assim, né, esse transborde, essa transbordação de forma é muito importante, né? Mas eu acho que assusta também quem tá um pouco ao redor, porque não sabe direito prever o que vai vir com isso, né? E ninguém sabe, na verdade. A gente não sabe onde é que a gente vai exatamente chegar. A gente consegue mais ou menos ter uma ideia do que a gente quer, do caminho que a gente vai trilhar, mas exatamente o que vai acontecer a gente também não sabe. Tem essa tentação de voltar ao antigo funcionamento
tem esse sentido de transitar, no sentido de poder visitar, revisitar esses lugares, mas nunca vai ser mais do mesmo jeito, né? Eu não consigo mais voltar ao meu papel antigo sem já estar com o meu pé lá na frente e transformada. Esse trânsito é permitir-se voltar, mas eu tô voltando de um jeito diferente. Então eu tô ali planejando, fervilhando de ideias e tal, tô anotando milhões de coisas, mas eu tenho meia hora, porque daqui a pouco eu tenho que fazer a janta, porque é assim como a gente se organizou aqui dentro de casa, a nossa organização interna é assim, que eu vou fazer a janta todos os dias. Então, tudo bem, isso não vai poder faltar nesse momento, mas eu posso transitar entre lá e cá. Mesmo assim, quando eu fizer a janta, enquanto eu estiver cortando a batatinha ali, a cebola, fritando as coisas, a minha cabeça vai estar fritando junto, vai estar em outra, vai estar cozinhando coisas, ideias, porque eu não caibo mais em mim. Isso precisa realmente ter para onde cozinhar, para onde transbordar. Às vezes, eu acho que o que faz parte também dessa cilada de a gente cair num lugar antigo e se sentir de novo presa, né? Não conseguir mais mudar e sair disso aí, é a sensação de que a gente tem que lidar com a frustração dos outros. Porque os outros que estão ao meu redor, né? Meu marido, meus 2 filhos, eles estão sentindo que tem coisa mudando, estão chamando meu olhar, né? Estão tentando captar meu olhar. E quando meu olhar não vem na intensidade como eles querem ou no momento que eles querem, acontece uma frustração. Só que essa frustração é deles, não é minha. E isso é uma coisa bem difícil, porque a gente costuma, e agora eu estou generalizando para mais pessoas, porque eu já ouvi relato de mais mães, dona de casa, mas principalmente por ser mães, que tem uma dificuldade muito grande de poder fazer movimentos diferentes e mesmo assim achar que tem que dar conta, gastar energia para dar conta da frustração de quem está ao redor, porque tu está fazendo uma coisa diferente. E isso para mim isso acende atualmente agora uma bandeira amarela, sabe? Eu não sou responsável por lidar com a frustração dos outros. Eu sou responsável, ou talvez corresponsável, por ajudar a ensinar como essas pessoas podem lidar com as suas frustrações. Mas a frustração não é minha, ela é do outro. E isso é uma coisa que é difícil a gente que é mãe, é uma coisa difícil que é, né, de largar esse osso, assim, parece que a gente tem que resolver tudo, tomar tudo para si. E só que isso assim, isso é pesado, isso é um troço que a gente se afunda junto daí, né? É muita energia que vai, a gente se responsabilizando, em última instância, pela felicidade dos outros, assim, né? A gente vai apontando caminhos, a gente vai aqui ajudando, né, a ensinar como é que amarra o tênis, lá não sei o quê, mas a gente não vai conseguir o tempo todo, e não deve, né, fazer o tempo todo as coisas pelo outro. Não, é o outro, a experiência e a vida é do outro, assim como a minha é minha. Tem ainda o descompasso da inércia. A inércia, já falei num outro vídeo também aqui, ela é uma força bem danada, que é a tendência do objeto manter o estado em que ele está. Se ele está em movimento, é a tendência de manter movimento. Se ele está parado, é a tendência de ficar parado. Então, o descompasso da inércia é o seguinte: enquanto eu estou mudando a minha, né, e estou tentando um movimento, estou tentando mudar, alguns, né, as pessoas às vezes ao meu redor, principalmente as crianças, né, que se sentem mais confiantes, mais seguras quando tem uma rotina e está tudo igual e sabem com o que contar, elas tendem, a sua inércia, né, de manter as coisas como estão, também está falando alto. Então tem aí um descompasso, porque eu estou tentando quebrar a minha e os outros estão tentando a todo custo e gastando sua própria energia também para manter a sua. E eu consigo entender isso. Isso de fato, assim, eu acho que vai provocar deslocamentos em todo mundo. A gente pode achar formas também de incluir, por exemplo, as crianças e o marido ou quem quer que esteja nessa cena junto, né? Em algum momento que a gente acha que vai fazer sentido para eles de conseguir construir junto essa mudança em algum elemento assim específico, né? Não é responsabilidade deles, é minha, né? Mas a gente pode convocar, pode convidar, porque isso pode também ajudar a entender a minha posição, o meu olhar. Onde eles possam ajudar, por exemplo, a dizer onde é que vai estar o quadro, pintar um quadro para mim, escolher junto uma flor que vai em cima da mesa. Alguns pequenos toques onde eles vão se sentir
que eles fizeram parte e tiveram um insight um pouquinho dentro daquilo que eu estou passando, que é um processo que para mim tem várias etapas, e eles podem participar sim também de alguma, não tem problema. E eu acho que isso ajuda então a tirar um pouco esse descompasso, a dar uma folga para esse descompasso da inércia que às vezes vai provocar aí desconfortos, né? E noto na minha menorzinha que ela está tendo bastante momentos de crise, assim, né? Crise em função de ela querer fazer muita coisa sozinha, né? E que também é próprio da idade, mas eu acho que não dá para separar completamente das coisas que a gente está passando aqui para conseguir dar conta dessa transformação. Não dá para dar um passo enorme, maior que as pernas, né? A gente pode começar delimitando pequenas porções de si, pequenas porções no sentido de momentos, de tempos, onde a gente vai fazer uma coisa para si mesmo. Com isso, a gente está sinalizando também devagarinho para nossa família, para o nosso grupo de contexto, por onde que a gente está caminhando, né? Não é um abandono, não é uma coisa assim abrupta, não é do nada, não é um socorro, quero sair desesperado, mas sim é uma coisa delimitada. Tem começo, meio e fim por um dia, tem ali uma meia hora, tem umas 2 horas aqui, tem lá, tem uma tarde, conforme for as possibilidades de cada família, claro. E para mim, muitas vezes é o final do expediente do meu marido, quando ele desce do escritório dele, que ele está fazendo no home office, e pode então cuidar das crianças, a gente faz essa passagem, essa transição, e onde eu subo, por exemplo, para o meu cantinho, às vezes levo o computador junto, a fita métrica, e estou lá medindo e quebrando a cabeça para ver onde é que vai encaixar tudo. E então esse é o momento para mim, assim, né? Então a gente vai sinalizando devagarinho para eles que eu preciso sim desse tempo. E eu preciso agora poder olhar para mim, para as minhas coisas. Constituir o eu meu novo. E eu acho que no final das contas também tem uma outra coisa muito importante, assim, de pensar em chamar uma rede de apoio para esse momento de transformação. E o que eu quero dizer com isso? É uma rede de pessoas com quem eu me identifico, com quem eu tenho um afeto bacana, que vão me ajudar a sustentar esse novo lugar que eu estou querendo construir, né? Então são amigas minhas, né, maravilhosas que eu tenho longe e perto de mim. É no espaço da terapia também, né, onde tem muitas coisas que eu estou revendo em mim e que eu acho que ajudam a sustentar um desejo e um lugar que eu quero ocupar. Chamando profissionais também para junto, para perto, né, como por exemplo que eu estou fazendo, eu engajei um profissional para fazer a minha identidade visual e de maneira geral, assim, todo mundo que a gente achar que puder compor com esse momento, né, que vai conseguir bancar com a gente junto essa transformação, além, claro, do apoio da família, né, de quem já está junto desse projeto desde antes da gente se dar conta que ele estava por vir, né, às vezes tem isso também. Então é um processo de amadurecimento super complexo, super complexo. Preparem-se, porque a gente vai ter mudanças. Eu encomendei ontem à noite móveis lindíssimos e baratos, super em conta. Não vem nada pronto. Tu tem que montar. Isso tem tudo a ver comigo, com o que eu tô passando agora. É aqui, é no suor, é na mão, no braço, na cabeça. A gente tem que se dar conta, né? Tem que quebrar a cabeça junto. Então, também com os móveis. Isso tudo tá condizendo com as coisas que eu tô vivendo. E outras coisas que tem de novidade é com relação a captação de som e de imagem. Junto com meu marido, que é todo das tecnologias e tal, a gente fez uma pesquisa e a gente segue um canal chamado Think Media, onde eles fazem testes de diversos equipamentos e fazem comparação por faixa de preço. Então, de acordo com o que tu pode gastar, eles fazem uma análise. Dentro dessa faixa, o que tem o melhor custo-benefício em termos de microfone, em termos de iluminação, em termos de câmera, né, para filmagem. A gente já encomendou um microfone, um tripé. Tá muito engraçado, ó. Então, preparem-se para as mudanças e preparem-se também para serem convocados aí por mim qualquer hora dessas. Eu vou chegar para fazer um convite super especial, porque eu vou querer perto de mim pessoas que vão me ajudar a sustentar esse lugar, pessoas que vão agregar, pessoas que vão crescer junto, porque eu acho que mudança não se faz sozinho, não se faz sozinha, né? E penso aqui, em especial, com muito carinho, nas mulheres mamães, porque eu enxergo nelas uma coisa muito importante, que é uma potência de vida
e uma potência de transformação para qualquer coisa. Só que a gente às vezes precisa se olhar uma para outra e poder se ajudar, né? Então, se preparem que vai chegar um convite especial aí pra gente compor isso juntas, tá? Um beijo bem grande e até a próxima!